Salame Science, se você quer saber o significado dessa expressão na ciência, na pesquisa, esse vídeo pode lhe ajudar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou o professor Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto interessante na pesquisa, na ciência, na pós-graduação, que é Salame Science ou Salame Slicing, né? Imagine, por exemplo, que você fez uma pesquisa com uma única coleta de dados, tem um grande conjunto de dados. E aí, o que vai acontecer? Ao invés de publicá-los, todos esses dados em um artigo bem completo, bem estruturado, você decide dividir esses dados em pequenas partes para publicar vários artigos científicos. Então isso, vários artigos menores, né? Então essa é uma prática chamada de salame slicing ou salame science, porque é como fosse fatiar um salame. Em vez de mostrar o salame todo de uma vez, todo completo, você vai entregando o salame aos poucos para a literatura científica, tá certo? E isso, evidentemente, tem algumas consequências. E por que alguns pesquisadores fazem isso? Esses pesquisadores, eles fazem isso em uma tentativa de aumentar o número de artigos científicos que são produzidos, né? Então essa é a verdade, né? Então a gente deve entender que a carreira de um pesquisador, a carreira de um professor universitário, para além de outras métricas, né, que mostram aí o desempenho acadêmico, a competência profissional, está muito baseada, sobretudo para aqueles professores ligados à pós-graduação, está muito baseada no número de artigos que a pessoa publica, né? E por que as pessoas decidem fazer isso? Porque o número de artigos publicados permite a pessoa pleitear a bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, ela concorrer com um currículo mais fortalecido em editais de fomentos de pesquisa científica, né, do próprio CNPq, no caso dos pesquisadores do estado de São Paulo, da FAPESP, né? Enfim, então quando a pessoa mostra um currículo mais volumoso, ela fica mais competitiva. Outro motivo é o impacto no fator de impacto das revistas, né, e no índice H dos pesquisadores. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essas duas métricas na ciência. Então, publicando dados em diferentes artigos, o autor tem mais chance de ser citado várias vezes. Ele pode se autocitar, ele pode se autocitar também, aumentando artificialmente esses índices, né? Isso vale tanto para o fator de impacto, que é uma métrica da revista, como para o índice H, que é uma métrica do pesquisador, tá certo? Mas existem situações em que dividir os dados pode ser justificável, né? Então, em um estudo muito grande e complexo, às vezes faz sentido você separar as análises, de modo a você ter um artigo de cada uma dessas análises mais robusto, e você vai ter um maior espaço, vamos colocar assim, para discutir esses dados, né? Lembrando que algumas revistas científicas têm limite de número de palavras, né? Então a maioria das revistas, a depender da área, permite aí um artigo com 3.000 a 5.000 palavras, né? Evidentemente que áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, o tamanho do artigo é maior, mas na área das ciências biológicas, da saúde, ciências exatas, o número de palavras de um artigo gira em torno de 3 a 5.000 palavras, né? Então, se você tem dados robustos, provenientes de uma única coleta, faz sentido sim você separar os dados, o que vai lhe permitir você detalhar, discutir, né, mostrar para a literatura científica a solidez dos seus dados, a solidez dos seus achados, ok? Mas então, quais são os problemas ou os problemas potenciais dessa prática do salame science? Existem vários. Primeiro, ela pode sobrecarregar a literatura científica de uma determinada área. Em vez de ter um único artigo consolidado, com conclusões robustas, conclusões claras, temos vários artigos menores que podem ser redundantes, né? Então isso é um problema, né? O que acaba confundindo e até poluindo a literatura científica. Então isso é um problema a ser considerado. Outro problema que eu vejo do salame science é o impacto ético. A prática de fatiar os dados pode ser considerada uma forma de manipulação do sistema de publicações, tá certo? Os cientistas são incentivados, eu já até falei sobre isso nesse vídeo, a publicar muito, e a prática pode ser vista como uma maneira de aumentar artificialmente a produtividade ou o número de artigos de um pesquisador. Então isso, evidentemente, tem aí um contexto ético que não pode ser negligenciado. Além disso, o salame science pode impactar, já falamos sobre isso, na qualidade do trabalho, né? Então, ao invés da pessoa fazer um único artigo robusto, né, sobre um determinado assunto, essa pessoa ela foca em dados fragmentados, em dados picotados, e isso deve ser levado em consideração. Então, por exemplo, na pós-graduação, uma das maneiras, um dos formatos de defesa de tese é o formato escandinavo, né, onde a pessoa, ao invés de fazer uma tese completa, uma tese tradicional, a pessoa ela opta por anexar os artigos. Eu mesmo já fui banca de várias qualificações de tese de doutorado, que a gente vê facilmente que aqueles 2, 3 artigos que o orientador e o estudante decidiram colocar no formato escandinavo da tese poderiam ser
englobado em somente um artigo, e eu falei isso na banca, inclusive, tá certo? São artigos, né, foram artigos que não foram aceitos, não estavam sequer submetidos, né, mas a pessoa colocou o formato final, que ela julgou final ali dentro da sua tese, mas que provavelmente não foram artigos aceitos, né, porque eram artigos muito superficiais, muito fragmentados, ok? Então, nós devemos discutir a prática de fatiar os dados de uma maneira madura. Em alguns projetos de pesquisa, você publicar vários artigos faz sentido, porque os artigos são robustos, a coleta foi grande, os objetivos, às vezes, de cada medida são diferentes, então, tudo bem, faz sentido você fragmentar os dados. Mas uma coleta mais simples, de um trabalho com medidas onde os objetivos são comuns, a prática do Salame Science, ela deve ser evitada. É melhor você ter um artigo bem formatado, publicado numa revista com fator de impacto maior, numa revista com fator que tenha uma penetrabilidade na comunidade científica interessante, do que você fragmentar os seus dados e publicar esses artigos em revistas menores ou sequer que tenham a avaliação do fator de impacto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí o que você acha dessa prática do Salame Science, de fatiar os dados. Vamos juntos discutir ciência nesse canal. Não se esqueçam de ativar as notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda demais a gente a atingir mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.